Onde adorar a Deus? No monte ou no templo? Onde adorar a Deus? Na denominação A, B, C, D e assim por diante? Resposta: nenhuma delas, pois Cristo removeu toda a obrigação de adorar a Deus em montes, em templos, em denominações religiosas. E é sobre isso que vamos estudar nesse vídeo, nem no monte, nem no templo. Meu nome é Moisés, aquele que vai te tirar do Egito para vivermos unidos em um só propósito. E esse é o nosso canal, Evangelho Sem Paredes. A passagem bíblica que vamos estudar agora é sobre uma conversa entre Jesus e a mulher samaritana. É sobre uma divergência sobre onde adorar a Deus. João 4:20. Nossos antepassados adoraram neste monte. Preste atenção nas palavras marcadas. Mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. A maioria das pessoas que estão assistindo esse vídeo sabem que os judeus e os samaritanos não se davam bem devido às suas discordâncias sobre onde adorar a Deus. Os samaritanos adoravam a Deus no monte e os judeus adoravam a Deus em Jerusalém. Mas quando a mulher samaritana se refere a Jerusalém, ela não está falando da cidade de Jerusalém, a cidade santa, onde o povo se reunia para adorar ali espalhado na cidade. Não, ela está se referindo ao templo que ficava em Jerusalém. Então ficando essa discordância, onde adorar a Deus? No monte ou no templo? Quando a mulher samaritana diz, nossos antepassados adoraram neste monte, ela está defendendo a teologia dos samaritanos, que os três pilares da fé dos samaritanos e dos judeus eram quem? Abraão, Jacó e Moisés. E esses três, que são os três pilares da fé dos samaritanos e dos judeus, construíram altares de adoração no monte Gerizim. Agora, dando uma pausa nesse entendimento, não tem como não trazer para os dias de hoje e refletir sobre esse assunto. Olha só, a denominação A diz que você tem que buscar poder de Deus. Poder é boa, né? Você tem que buscar poder de Deus no monte para expulsar demônios, para expulsar espíritos malignos, curar pessoas e ser ungido de Deus. Agora preste atenção, na denominação B, vamos usar como exemplo aqui a Assembleia de Deus. Eu vou usar como exemplo a Assembleia de Deus porque eu sou um ex-assembleiano e eu sei muito bem o que eu estou falando. Mais de 18 anos frequentando essa denominação. Então o que a denominação B, que é a Assembleia, vamos dizer assim, Assembleia, né? A Assembleia de Deus prega. Ela prega que Deus não é um Deus de confusão. Por que Deus não é um Deus de confusão para os assembleianos? Porque orar no monte, na mata fechada, essas coisas assim, pode trazer confusão para Deus e para a denominação, como por exemplo, jovens que dizem que vão adorar a Deus no monte, buscar Deus no monte, mas vão lá para se pegar, pode acontecer de alguém desaparecer, pode acontecer de um bicho picar, alguma coisa assim. Então para eles Deus não é Deus de confusão e Deus não se manifesta em lugares que tenham confusões. E tem a denominação C, que diz que tem que frequentar montes e templos, mas em casa de jeito nenhum, em qualquer lugar de jeito nenhum, só em montes e em templo. Aí fica monte, templo, busca, busca e não acha nada. Agora, voltamos para o raciocínio lá do entendimento da passagem entre Jesus e a mulher samaritana. E a seguinte fala de Jesus com a mulher samaritana quebra todo o argumento de onde adorar a Deus, no monte, no templo, ou na denominação A ou na denominação B. Leia essa passagem maravilhosa. Olha só. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Uma pausa aqui. O que Jesus está falando para essa mulher e para a geração de hoje que carrega a Bíblia debaixo do braço e lê essa passagem e não entende nada? Se você não entende, já leu essa passagem bíblica, vou dizer para você, meu irmão, creia no que Jesus está dizendo a nós. Cristo é a nossa chave hermenêutica para entender as Escrituras. Creia em Jesus, gente. Jesus, olha só, Jesus aqui no contexto bíblico está falando para a mulher, mas ele também em espírito está falando para nós. Gente, creia em Jesus, não creia naqueles que sobem em cima do púlpito e traz balela dizendo que você não vai conseguir se conectar com Deus para ter uma conexão direta com Ele, orando em quarto, orando em qualquer lugar, seja na rua, em pensamento, no espírito. Esses que sobem em cima do púlpito estão mentindo para você, mas nós devemos acreditar na chave hermenêutica que é Jesus. Voltando ao versículo, olha só. Creia em mim, mulher. Creia em mim, igreja de hoje.
está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Cara, top demais. Olha só o que Jesus está falando. Está próximo a hora. Quando ele está falando está próximo a hora, é que toda essa separação, toda essa palhaçada de separar onde adorar a Deus no monte e no templo, já estava chegando ao fim. Já estava acabando. Por quê? Quando Jesus disse isso, era no início do seu ministério. Ali mais ou menos, não sei a data. Mas eu sei que quando Jesus morreu aos 33 anos, mais 30 ou 35 anos para frente, essa separação que havia entre os samaritanos e os judeus devido à lei de Moisés, porque a lei de Moisés dizia, olha, vocês não povo de Israel, vocês não devem se juntar com os estrangeiros, porque pode acontecer ali de ter relações com os estrangeiros, com povos vizinhos que eram pagãos, e assim tirar a pureza do povo de Israel, tirar a aliança entre Deus, Moisés e Israel. E foi isso que aconteceu com os samaritanos. Os samaritanos eram como se fossem judeus, mas impuros por terem relação com povos vizinhos. Por isso que havia essa divergência entre os samaritanos e os judeus. E os judeus ainda, para piorar assim, para ter essa discordância entre os dois povos, eles não permitiam que os samaritanos frequentassem o templo de Jerusalém. Por isso que os samaritanos adoravam a Deus no monte e os judeus no templo. E a lei de Moisés ainda dizia que, olha só, a lei separava os dois. Dizia que não se deve misturar com povos estrangeiros, gentios. Então, essa lei que separava os dois povos estava de pé. E quando Jesus disse, está chegando a hora em que tudo isso vai acabar, foi quando, no ano 70, o templo de Jerusalém caiu. E o templo de Jerusalém sustentava a lei de Moisés para muitos quesitos. Então, quando o templo de Jerusalém cai, acabou essa inimizade entre adorar a Deus no monte ou no templo. Porque se não existe mais o templo de Jerusalém, onde que vai adorar a Deus? Está entendendo a mensagem? É por isso que Jesus disse, está próxima a hora onde vai acontecer toda essa união entre o povo judeu e o povo gentio. Olha essa passagem bíblica de Efésios 2,14. Porque Cristo é a nossa paz. Olha esse ensino de Paulo. Porque Cristo é a nossa paz. Ele uniu judeus e gentios. Aqui não está falando judeus e samaritanos, mas só de a lei de Moisés dizer que não se deve misturar com estrangeiros, com gentios, já dá para entender aqui que se engloba todo mundo. Olha só. Ele uniu judeus e gentios em um só povo, ao derrubar o muro da inimizade que nos separava. Que muro da inimizade que separava? A lei de Moisés, o templo de Jerusalém. Ele acabou com o sistema da lei, com seus mandamentos e ordenanças, promovendo a paz ao criar para si, desses dois grupos, uma nova humanidade. Está entendendo por que Jesus disse está próxima a hora? Aí foi quando o templo de Jerusalém caiu. É porque para acabar com essa toda palhaçada de divergência. E se toda essa palhaçada já acabou há 2000 anos atrás, porque pregam hoje em dia que deve adorar a Deus no monte, no templo, no monte. Por que tem essa separação? E ainda, para piorar mais ainda, vem o João e constrói a denominação A e diz que a denominação A é a denominação verdadeira, porque aqui o nosso batismo é o correto, a nossa Santa Ceia é o correto, o dízimo aqui é o correto. Aí vem o Joaquim na denominação B e diz que não é a denominação A que é a correta, porque aqui nós damos o dízimo correto, o nosso batismo aqui é no rio, a nossa Santa Ceia aqui é a mais certa, porque a gente não coloca um pão como se fosse suspiro na boca e deixa de sorver, a gente mastiga o pão. Eu estou falando isso porque na Assembleia diziam mal da Igreja Católica, dizendo que a Santa Ceia deles era errada, porque eles não mastigam, não comem o corpo de Cristo.
Aí vem a denominação C e diz que não, ela que é correta porque vai. Aí vem a D, a F, a G e por aí vai. E cada uma falando mal da outra. E cada uma criticando a outra, porque dessas denominações, uma tem que criticar a outra porque todas são concorrentes, tá entendendo? Então, quando uma é muito inferiorizada, ela é deixada de lado, tipo assim, ela é ridicularizada pelos seus ensinos, os que frequentam esse templo saem dela e vão para outras denominações. Enche o bolso dos outros que construíram essas denominações. Há uma concorrência, mas toda essa palhaçada acabou há 2000 anos atrás. E isso não pode ser lido de jeito nenhum nas escolas bíblicas, porque se você descobrir toda essa verdade, de que você não é obrigado a adorar a Deus no monte e no templo, mas você adora a Deus com o coração e a mente livre desse sistema maligno, gente, eles vão perder os lucros mensais, eles vão perder os benefícios, os luxos. Gente, a palavra de Deus é maravilhosa. Agora, continuando a passagem bíblica, versículo 22. Vocês samaritanos, agora é a fala, continuando a fala de Jesus como mulher samaritana. Vocês samaritanos adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Essa fala de Jesus sobre pois a salvação vem dos judeus é um outro assunto polêmico. Porque quando eu fui pesquisar esse mesmo versículo na Bíblia King James de 1611, ela diz, pois a salvação é dos judeus, a salvação é para os judeus. E isso é um outro assunto um pouco polêmico, e que outro assunto que não é polêmico nesse canal, né? Mas também esse é um outro assunto para um outro vídeo futuro que está chegando, já está na pauta aqui para o canal. E eu não posso explicar sobre esse versículo agora, porque ele é um outro assunto muito grande. Mas esse mesmo versículo me faz lembrar um pouco sobre a passagem de Jesus e a mulher cananeia, quando ele fala, eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Então, sobre o versículo 22 de João 4, eu não posso explicar agora, mas vou trazer para os irmãos de fácil entendimento para um próximo estudo. Então, vamos para o versículo 23, olha só. No entanto, está chegando a hora. Olha aqui, irmãos, uma outra coisa, só uma pausa aqui. Eu disse aqui